Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aí à disciplina de Administração de Recursos Materiais 1. E agora nós vamos aprofundar na questão do estoque um pouco e vamos tratar sobre o estoque de segurança, né, que é um item de complemento a tudo aquilo que a gente estava vendo com relação a estoque, né? Nós vimos o lote econômico de compra, né? Depois vimos a questão do ABC, agora a gente vai ver o estoque de segurança. Então, o estoque de segurança, como o próprio nome diz, ele visa dar segurança à organização no que diz respeito à possibilidade de falta de produtos em determinada demanda. Então, ele tende a dirimir, né, a questão de erros de previsão de demanda, atraso de suprimento de materiais, rendimento da produção, e aí ele vem como uma alternativa para a resolução desse tipo de problema, tá? Com o objetivo de tentar lidar, né, de forma objetiva com essas incertezas, onde a gente consegue observar praticamente em todo nível organizacional, seja até com relação à parte estrutural interna da organização ou até mesmo naquela linha de frentes, né, no caso de um varejo, por exemplo. Então, o estoque de segurança tem basicamente esse tipo de estrutura, certo? Esse tipo de estrutura. Nós temos aqui graficamente falando uma demanda de determinado produto. Contudo, a gente pode perceber que nesta situação nós não temos um estoque de segurança. Até o momento nós calculávamos o ponto de reposição, por exemplo, né, que é aquele ponto até o efetivo recebimento dos produtos. Nós desconsiderávamos o estoque de segurança. Nós simplesmente multiplicávamos a demanda vezes o lead time, e aí ele dava o ponto de reposição, que poderia ser aqui, por exemplo, 10 produtos. Então, quando a demanda chegava em 10 produtos, nós efetivamente fazíamos um pedido para que, depois de determinado tempo, e esse tempo é caracterizado como lead time, o produto chegava novamente à sua demanda, né? Só que esse ponto aqui, ao longo do tempo, ele é caracterizado como nível de estoque zero, né? Ou seja, tinha que ser praticamente um ponto de reposição perfeito, porque caso a demanda fosse mais contundente, iria se faltar produtos para atendimento daquela respectiva taxa de demanda. Então, a situação ideal com estoque de segurança funciona da seguinte forma, ó. Nós temos o movimento de demanda de determinado produto, contudo, caso ele ultrapasse o ponto zero, que seria aqui, né, ele ainda tem um montante confortável para que aquela demanda seja atendida, certo? Então, o estoque de segurança, como o próprio nome diz, ele vai dar segurança à organização para que não falte produtos ou determinados materiais dentro de uma linha de produção ou no seu varejo específico. Então, aqui nós podemos ver, inclusive, movimentos diferentes de demanda. Ó. Aqui chegou ao fim, né, da quantidade de produtos e chegou mais produtos, certo? Ao final da demanda, aliás. E aqui chegou mais. Aqui vocês podem ver, ó, que consumiu menos estoque de segurança do que aqui, ó, correto? E aqui, ó, quase zerou o estoque de segurança. Então, o estoque de segurança ele dá uma própria segurança para que não falte aqueles materiais de acordo com a necessidade de venda ou daquele produto dentro da sua linha de produção. Então, agora, o nosso novo ponto de reposição, ele vai considerar os produtos da demanda
mas também o estoque de segurança, tá? Porque eu preciso desses produtos aqui, além daqueles que estão sendo consumidos normalmente. Então, a gente vai tratar do ponto da demanda daqui, mais o estoque de segurança, correto? Então, o ponto de reposição perfeito seria quando começaria o estoque de segurança, né? Como se estivesse consumindo a demanda, chegou aqui, ó, faria a reposição novamente. Aí iria outra demanda, chegou no ponto zero, repouso novamente. Essa seria o ponto de reposição perfeito. Contudo, a gente sabe que na dinâmica do dia a dia, isso não ocorre, certo? Então, por isso que a gente precisa mensurar um quantitativo para a segurança. Contudo, aí vem o questionamento, né? Qual quantidade que eu devo ter de estoque de segurança? Qual quantidade? Isso que nós vamos aprender a calcular. Alguns fatores, contudo, precisam ser mencionados para vocês. Porque dentro de uma dinâmica organizacional, nós temos diferentes níveis de incerteza. E aqui eu trago novamente para vocês um material, sim, em forma de lembrete, né? De um material que eu já havia passado, que nós temos diferentes tipos de demanda. Nós temos uma demanda retilínea, por exemplo, que ela é mais uniforme, onde a gente tem determinados produtos que sempre tem uma demanda contínua, independente do mês, do período que for. Por exemplo, itens de higiene pessoal, papel higiênico, escova de dente, isso sempre tem uma demanda uniforme ao longo dos períodos. Contudo, tem outros produtos que têm características diferentes. Eles têm um consumo maior em determinado período, que não vai se acontecer em determinado outro, ou seja, tem uma discrepância muito diferente ao longo dos períodos que a gente não consegue cravar certamente qual vai ser a respectiva demanda do próximo mês ou do mês seguinte. Então, para isso, para esse tipo de demanda principalmente, nós precisamos de um estoque de segurança maior. Ora, se tem produtos que eu tenho uma demanda uniforme, eu sei mais ou menos, né, quanto vai sempre acontecer, eu não preciso de um estoque de segurança elevado, porque aquele produto tem uma saída que é retilínea ao longo do seu tempo. Né? Então, a história ela vai traduzir muitos significados para a gente. Então, aqui a gente tem alguns tipos de demanda diferente, que tem variações maiores com variações menores, que vão definir basicamente o nível de estoque que nós vamos programar. Obviamente que esses níveis de segurança aqui, eles vão ser calculados de acordo com fatores de segurança, tá? Então, eu quero um fator de segurança maior, um fator de segurança menor, isso nós vamos definir quando a gente vai fazer a proposição do cálculo do estoque de segurança, certo? Então, aí, de acordo com o comportamento dessas incertezas, a gente também tem que considerar a questão do lead time, porque ela vai entrar também na fórmula do cálculo, porque se eu tenho um lead time maior, obviamente que eu vou ter que ter um estoque de segurança maior. Porque, por exemplo, se o meu fornecedor é do outro lado da rua, eu necessariamente, praticamente, não preciso de um estoque de segurança. Porque se a demanda chega, eu faço a solicitação e ele me entrega num prazo de 10 minutos, por exemplo. Então, a insegurança, nesse caso, é muito pequena, né? Então, praticamente não precisa. Agora, se esse produto demora um mês para chegar, porque vem de um mercado internacional, então eu tenho que levar também isso em consideração, né? Porque eu possuo um nível de incerteza maior. Então, isso também nós consideraremos na questão da fórmula do estoque de segurança. Então, vamos considerar um exemplo de uma empresa, né?
E aqui nós traçamos a história, nós pegamos os dados históricos de 40 semanas, né? Então, 40 semanas, determinado produto tem a respectiva demanda. Na semana 1, 120 produtos, semana 2, 118, 3, 124, 4, 119, até a semana 40. Tá? Então, que estão divididos em 4 colunas de semanas e de demandas. Então, aqui nós temos toda a movimentação dessa demanda. Essa demanda ela pode ser estratificada em forma de histograma da seguinte maneira. A menor demanda que ocorreu é 115 e a maior 125, sendo que a maioria dessas demandas contemplam 119, 120 e 121 produtos. Então, de acordo com esse gráfico, visualmente, a gente já sabe que essa demanda vai de 115 a 125, e ela normalmente acontece neste intervalo central, né? A probabilidade de ocorrer nessa centralidade é muito maior do que as extremidades, correto? Beleza. Então agora nós vamos chegar ao ponto de como devemos calcular o estoque de segurança, certo? Contudo, é necessário que a gente volte a um ponto de estatística com relação ao desvio padrão, porque nós vamos utilizar o indicador de desvio padrão para fazer a conjugação da fórmula. Mas antes eu vou passar a fórmula para ficar um entendimento melhor. Então, de acordo com o estoque de segurança, como deve ser feito o cálculo? Primeiro, o estoque de segurança é igual ao fator de segurança. Nossa, mas o que é esse fator de segurança? É um indicador numérico estatístico que traça o nível de serviço que você gostaria com relação ao fator de serviço, que é um fator estatístico que é só você transportar para a fórmula. Mas como que isso acontece? Por exemplo, vamos supor que eu gostaria de um fator, um nível de serviço, né, a probabilidade de atender 95% da minha demanda. Então, por exemplo, eu tenho a probabilidade de ter de 115 a 125, sendo que a maioria está aqui. E eu quero um atendimento de 95% de todo esse serviço. Qual a probabilidade? E aí, esse fator de segurança vai dar um indicador numérico que nós vamos conjugar nessa fórmula. Para exemplificar melhor, vamos observar essa abordagem aqui probabilística. Ó. O nível de serviço vai da demanda, né? A demanda mais comum, que é essa central, até a demanda mais incomum, que são as extremidades. Então, quando eu falo, por exemplo, vamos supor que aqui seja o nível de serviço de 95%. A probabilidade de acontecer 115 ou 125 produtos é pequena, certo? É pequena. Então, de certa forma, eu estou desconsiderando uma pequena parcela. Contudo, eu considero no meu estoque de segurança a maior parcela de possibilidades que pode acontecer. Então, aqui o meu estoque de segurança está contemplando a maior probabilidade de acontecimento, certo? E aí nós definimos esse percentual de serviço de acordo com essa tabela. Obviamente, quanto maior o nível de serviço, maior será o nível do seu estoque de segurança, certo? Quanto maior o fator de segurança, maior o seu estoque de segurança. Porque quando você considera, por exemplo, 99,99% de serviço, é quase praticamente você dizer que você não vai errar caso aconteça alguma demanda. Contudo, quando você tem um estoque de segurança alto, isso também acarreta em prejuízos para a organização, né? Aquele fato lógico, né, clássico. Quanto maior o estoque de segurança, maior dinheiro parado, consequentemente, menor o resultado, né? E assim, consequentemente. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração, porque estoque alto leva
a perda de dinheiro, mas estoque baixo também pode levar a perda de dinheiro, né? Porque a demanda vai acontecer e você não vai ter o produto. Então, aí, de acordo com esses fatores, nós calculamos um estoque que para nós seria não o ideal, mas o quase ideal. Então, o estoque de segurança é o fator de segurança, e aí nos exercícios vocês não precisam se preocupar, porque ou ele vai dar esse indicador aqui efetivo, ou ele vai dar o percentual, ok? Mas a tabela vai vir junto com o exercício. Então, aí podem ficar despreocupados. Depois do fator de segurança, nós temos o desvio padrão, tá? Como isso aqui a gente está utilizando fatores estatísticos, nós precisamos calcular o desvio padrão de acordo com a demanda ocorrida em determinado período, para que dá uma possibilidade maior de acerto. Como que a gente calcula o desvio padrão? É extremamente simples, tá? Não há desafio nenhum. Qual a primeira coisa que a gente precisa? Da média de demanda, tá? Porque essa média de demanda nós vamos utilizar na fórmula do desvio padrão. Não é difícil de efetuar esse cálculo. Vamos lá. Como que eu calculo a demanda? A soma das demandas, no caso aqui, ó, a soma das demandas semanais. Então, vou somar tudo, 120 mais 118 mais 124 até os 122, e dividir pela quantidade de demandas, que são, no caso, 40 semanas, 40 demandas. Somei tudo, dividi por 40, tenho a demanda média. Depois, o desvio padrão é simplesmente a raiz de cada demanda menos a demanda média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Parece difícil, mas não é. Qual que é a demanda 1? Pegamos lá, ó, 120. 120 menos a demanda média, que a gente vai calcular aqui, ela vai ser o valor único para todos os dados. Vamos supor que tenha dado 119. Vai ser, primeiro, 120 menos 120, 119, elevado ao quadrado. Então, vai ser 1 elevado ao quadrado. Mais, vamos à demanda 2. A demanda 2, 118. 118 menos 119, elevado ao quadrado, 1. 1 elevado ao quadrado, menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. E aí, vou fazer com todos até chegar no 40. Feito isso, é só fazer a divisão de n menos 1. N, que a gente calculou aqui, é 40 semanas. 40 menos 1, 39. Então, vai ser a soma disso tudo, dividido por 39, e em cima do valor da divisão, a gente calcula a raiz, né? Parece que é uma fórmula muito extensa, mas é bem tranquilo de se fazer. Isso quando acontece muitas vezes que o exercício já dá o desvio padrão pronto, tá? Acontece muitas vezes. E aí vocês nem precisam calculá-lo. Beleza. Então, a fórmula é o fator de segurança vezes o desvio padrão vezes a raiz do lead time aqui, ó, do ressuprimento sobre a periodicidade a qual se refere o desvio padrão. Isso é importante porque todas essas variáveis precisam estar dentro da mesma medida, tá? Então, por exemplo, se no caso é semana, aqui, né, tem que ser semana para todos. Se vai ser dia, tem que ser dia para todos. Se é ano, tem que ser ano. Enfim, tem que ser sempre na mesma medida de cada variável. Então, aqui a gente está tratando por semanas, né? O desvio padrão foi calculado por semanas, 40 semanas. Então, aqui o lead time, né? Aqui o exercício vai falar ainda, o exercício não falou. E a periodicidade a qual se refere o desvio padrão é semanal, né? Então, é cada semana, vai ser 1, correto? Então, vamos lá. Então, aqui já foi explicado o fator de segurança, a abordagem probabilística, né, na forma do gráfico, a falta, os percentuais. Então, aqui, ó, quanto menor o fator de segurança aqui, ó, menor essa curva aqui vai chegar para cá, ó. Esse índice aqui, ó,
do PR aqui, ele vai vindo para cá, o estoque de segurança vai diminuindo, certo? Ele vai ser menor. Contudo, você vai ter um risco maior de não ter o produto quando uma demanda mais elevada ocorrer, certo? Então, aqui nós temos alguns tipos também de demanda, né? Aqui, por exemplo, vai acontecendo a demanda, ó, chegou em determinado período, não precisei do estoque de segurança, que o estoque de segurança é até aqui, ó, não precisei. Ok. Os produtos chegaram. Depois, ó, aqui teve uma demanda mais elevada, eu precisei de parte do estoque de segurança. Aí a minha demanda elevou novamente. E aí vai acontecendo, e aqui eu estou, por exemplo, na situação atual, ó, e ela pode acontecer de várias maneiras, né? Vai entrar, não vai entrar, como que vai acontecer? Não sei. Aí é a questão da incerteza. Mas historicamente a gente consegue chegar a um número legal. E aqui dentro dessa posição do gráfico, ó, quanto menor o fator de segurança, menor essa linha aqui vai chegar para baixo. Menor será o estoque de segurança, ou seja, essa linha vai chegar mais para baixo e se aproximar da reta de baixo. Ou seja, o estoque de segurança vai ser pequeno. Beleza? Ok. Então, vamos voltar aqui para aquela exemplificação. Então, aí, usando a fórmula, né, do estoque de segurança, o lead time de obtenção do item em questão é 3 semanas. Lembra que eu falei que o exercício vai falar, ó, o lead time é de 3 semanas, ou seja, demora 3 semanas para chegar. Então, aqui, ó, lead time 3. E que se pretende um nível de serviço de 95%. Ó, o exercício vai falar toda vez qual o nível de serviço que ele gostaria. Então, aí deixava de ser atendido 5%, né? 95 mais 5, 100. Beleza. Então, vamos para a fórmula. Estoque de segurança é o fator de segurança, 95%. Aí vamos na tabela. 95% é 1,645. Então, aqui, ó, 1,645. Vezes o desvio padrão. Aqui, não precisou fazer o cálculo, porque o exercício já deu o valor pronto. 1,911. Vezes a raiz de lead time, que é 3 semanas. Ó, lead time demora 3 semanas para o produto chegar. E o ponto da periodicidade, né? Aliás, a periodicidade, que é uma semana, a periodicidade da demanda. A demanda está semanal. Então, aí a gente coloca 1, ok? Fazendo este cálculo, nós chegamos a 5,44, ou arredondando 6, né? Caso seja um produto de unidades. Então, aí o ponto de ressuprimento seria a demanda vezes o lead time mais o estoque de segurança, que era aquilo que a gente estava falando lá em cima. Porque aí o ponto de reposição, né, ele tem que atender a demanda mais o estoque de segurança, tá? Por isso que nós somamos este valor, certo? Senão vai chegar exatamente aqui no ponto zero, aí não vai ter produto nenhum. Então precisamos somar o estoque de segurança. E aí a gente chegou ao valor de 365,64, certo? Então isso significa que quando o meu nível de estoque tiver 366 ou 365,64 produtos, eu tenho que fazer um novo pedido, tá? Eu tenho que fazer um novo pedido. Se nós estivéssemos desconsiderando o estoque de segurança, era só subtrair, é só tirar os 5,44, né? Então seria 360,2 aproximadamente. Mas nós vamos considerar isso daqui para frente.